Vida santificada, sede santos como eu sou santo. Hoje nós estamos no estudo de número 23. Nós vamos falar sobre a santificação da alma, né? Aos últimos estudos nós tratamos sobre a santificação no espírito. Somos um espírito, temos uma alma e habitamos num corpo de barro, né? Numa morada de barro que logo ela vai se misturar ao todo o barral da terra. Né? Mas nós veremos na santificação final, recebemos o nosso corpo glorificado. Mas hoje nós vamos tratar sobre a santificação da alma. A alma, além de ter o seu processo de santificação, ela também experimenta a santificação, né, em todos os níveis, no nível inicial, no amadurecimento e no nível final, né? Para isso, eu quero ler aqui um versículo que fala em 1 Pedro. Pedro escreve sobre isso. 1 Pedro capítulo 1, versículo 22, diz assim: tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal não fingido, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente, tendo purificado a vossa alma. Quando é que a nossa alma recebe o primeiro toque de purificação? Exatamente no novo nascimento, né? Quando nós somos lavados dos nossos pecados, perdoados dos nossos pecados. Então a gente sabe que há um grande alívio que a gente sente dentro da gente, né? Porque houve uma purificação vinda do Senhor. E no amadurecimento da nossa vida cristã, que é o processo de santificação, Tiago escreve sobre isso. Tiago capítulo 1, versículo 21, diz assim: portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra que em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. A gente percebe aqui que na nossa santificação e nosso amadurecimento, nós devemos tomar algumas decisões. E Tiago fala exatamente sobre isso. Despojando-vos. Quem é que despoja? Despojar é largar, jogar fora. O que ele pede para despojar? A impureza, o acúmulo da maldade. E é para acolher com mansidão a palavra de Deus em vós implantada. E a nossa alma também, ela receberá a santificação final na vinda do Senhor Jesus Cristo. 1 Pedro capítulo 1, versículo 9, fala sobre isso, diz assim: obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Qual é o fim da nossa fé, querido? Né? É a salvação da nossa alma, né? O fim da nossa fé é a salvação da nossa alma. Então, a fé, ela é importante para muitas conquistas em nossa vida nesse tempo, né? É importante para conquistar uma vida em paz, uma vida santa, uma vida de prosperidade, uma vida de saúde, mas em nada disso contribuirá se ela não cumprir o fim dela, que é a salvação da nossa alma. Então nós devemos sim usar a nossa fé para os benefícios do tempo presente, mas nunca negligenciar, né, que o principal fim da fé é a salvação da nossa alma. Então, falando um pouquinho mais sobre a salvação da alma, o que é a salvação de nossa alma? Vou ler aqui dois diálogos que Jesus tem com os discípulos, que vai trazer um pouco mais de luz a respeito da salvação da nossa alma. O primeiro deles é Marcos, capítulo de número 8, versículo 38, que diz o seguinte: então, convocando a multidão e juntamente os seus discípulos, disse-lhes: se alguém quer vir após mim, a si mesmo negue-se. Tome a sua cruz e siga-me. Quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por causa de mim e do Evangelho, salvá-la-á. Que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma?
Que daria um homem em troca de sua alma? Porque qualquer que nesta geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier a glória do seu Pai com os santos anjos. Jesus está dizendo muito claro aqui, deixa muito claro na fala final dele aqui com os discípulos e a multidão, que a pessoa perde a alma quando ela se envergonha de Jesus, se envergonha de suas palavras. Essa pessoa, infelizmente, não vai alcançar salvação para a alma, porque Jesus veio nos salvar. Então não há outro meio de salvação para o homem senão Jesus, né? Muitas outras religiões, né, respeitam a opinião de todos, mas nenhuma outra religião que está aí colocada na humanidade tem um Senhor que venceu a morte. Maomé está enterrado e seus ossos estão debaixo da terra. Buda, Allan Kardec, todos os outros homens que morreram, eles não venceram a morte, eles estão mortos. Quem tem a autoridade e quem tem a autonomia e o poder para salvar a nossa alma é Jesus. E era o que Jesus estava dizendo aqui para os discípulos: o que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, né? Jesus não estava aqui repreendendo que deveríamos parar de trabalhar, de conquistar, de empreender, não era nada disso. Ele estava falando sobre prioridade, sobre honra, porque depois ele fala no final: quem se envergonhar de mim e das minhas palavras, o Filho do Homem também se envergonhará desse. Em outras palavras, não vai estar aonde o Filho do Homem está. Jesus está à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Então a salvação da nossa alma, ela depende única e exclusivamente da nossa fé em Jesus. Outra palavra que Jesus dá, e uma repreensão dura, ele diz numa parábola, lá em Lucas, capítulo de número 12, versículo 19: então direi à minha alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe, regala-te. Né? A gente percebe aqui que na parábola, o homem da parábola, ele fala com a alma dele, dizendo assim: descansa, poxa, agora é tempo de regalar-se, de beber, de comer, descansar, porque você tem muitos bens. A alma que é governada pela carne, ela vai buscar somente aquilo que é terreno. Mas a alma que tem o governo do Espírito de Deus, ela vai buscar em primeiro lugar aquilo que é celeste. E sabe diante disso, que aquele que busca em primeiro lugar o celestial, as coisas terrenas serão acrescentadas pelo Senhor, né? E Tiago, ele fala com as pessoas, quando ele manda a carta, ele está falando com gente já salva. Tanto é que ele diz assim, Tiago capítulo 1, versículo 2, diz assim: meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias tribulações. Poxa, Tiago está dizendo assim, ó, tenha alegria em passar pelas tribulações. Como é que eu tenho alegria em passar pelas tribulações? Porque o meu fim não é a tribulação. O fim dessas tribulações é a salvação de minha alma. Então eu tenho ânimo de passar pelas tribulações, porque eu tenho uma promessa de Deus que ao passar por elas, ao estar animado em vencê-las, eu vou alcançar a salvação da minha alma. Agora, nós lemos aqui também em Tiago, capítulo 1, 21, que ele diz o seguinte, olha só: portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade. O que seria esse acúmulo de maldade, essa impureza, né? São, por exemplo, as marcas do pecado,
né? E muitas das vezes nós sofremos em nossa vida e muitos sofrimentos trazem marcas, trazem calo para a nossa alma. Então, todo momento que a gente, quando está vivendo uma nova vida em Cristo Jesus e algo nos parece muito, algo que estamos vivendo, parece para a gente que é muito parecido que aquilo que a gente viveu antes de conhecer a Cristo, né? E antes de conhecer a Cristo nós tivemos um resultado, mas ao viver aquilo agora no tempo presente, na nova criação, nos parece, pelo sofrimento do passado, que vamos sofrer de novo no presente ou logo no futuro, pela vivência. E não é assim. Nós temos que renovar a nossa mente, transformar a nossa mente pela renovação da palavra de Deus, porque no passado o que nos dominava era a incredulidade. O que tem que nos dominar agora é o espírito da fé, é o espírito de Deus. Por isso que Paulo escreve, né? Por essa razão, Paulo escreve na carta aos Romanos, no capítulo 12, versículo 2, ele diz assim, ó: e não vos conformeis com esse mundo, com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Em algumas traduções fala sobre a renovação da vossa alma. Então a nossa alma, ela precisa ser renovada, ela precisa ser transformada, porque antes ela estava sendo guiada pelo espírito do mundo, e o mundo ele jaz no maligno. Agora ela precisa aprender a ser dominada, a ser conduzida pelo Espírito de Deus. Então aí há uma transformação, né? E nessa transformação é onde vai haver a cura das feridas, né? A cura das emoções, situações que outrora nós vivemos e nos desgastamos e nos ferimos e nos entristecemos. Tudo isso pode ser, e Deus quer com certeza curar, né? Curar a nossa alma, para que nós venhamos a ter uma vida bem resolvida e que as marcas do pecado outrora, elas não sejam mais um parâmetro para sermos guiados, né? Mas o que seja o parâmetro para nossos relacionamentos interpessoais, nossas escolhas de vida, deve ser pautada naquilo que Deus diz em sua palavra a respeito de quem Ele é e a respeito de quem nós somos em Cristo Jesus nele. Diante disso, faz todo sentido aquilo que Paulo disse: posso tudo naquele que me fortalece. Posso passar por momentos de grande luta e tribulação, porque Deus é comigo. Também sei como passar pelos momentos de fartura e não deixar que isso venha iludir o meu coração e me transformar em alguém que vai se desviar da fé, né? Quando nós somos guiados pelo Espírito Santo, nós encontramos essa qualidade de vida. A nossa alma, ela deixa de ter o formato do mundo e ela começa agora a ter o formato de Deus, o formato das coisas do reino de Deus. Eu vou ler aqui o versículo de Efésios, capítulo de número 4, versículo 22 a 24, que vai fazer um pouco mais de sentido a respeito disso que eu estou ensinando aqui no estudo de número 23 de santidade ao Senhor. No sentido que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. Então a nova vida que nós recebemos de Deus, ela tem ela procede da verdade, não mais do pai da mentira, mas do Senhor da verdade. Então, nesse interim, nessa nova vida, há muita maneira que a gente pensa que ainda é equivocada, né? Que ainda, desculpa a expressão, é estrouxa, né? É medíocre,
Então, como é que nós vamos nos libertar disso e entrar na verdadeira liberdade que Cristo conquistou para nós? Lembrando que liberdade não é fazer o que eu quero do jeito que eu quero, não. A liberdade, ela existe debaixo da obediência de Deus, né? Em Deus eu sou livre, fora de Deus eu sou escravo do pecado. Essa compreensão faz com que as escolhas que nós venhamos a ter, né, os nossos relacionamentos, como eu falei em um momento anterior, faz com que a gente possa acreditar um pouco mais uns nos outros, claro que nunca deixando aquele espírito de vigilância, de oração, e assim conseguir viver uma vida mais leve, uma vida melhor resolvida, né? Uma vida abençoada no casamento, abençoada nas finanças, abençoada na criação dos filhos, abençoada no trabalho, abençoada no ministério, abençoada em todos os aspectos, em todos os níveis. Para isso é necessário que a nossa alma siga o caminho da sua santificação. Santificar a alma, né? Santificar a alma não fala de um estágio que aconteceu e deve ser parado, não, é um ato contínuo. E o que santifica a nossa alma, o que transforma a nossa alma é a palavra de Deus, é a água, né, viva da palavra de Deus. Né? Lembrei-me aqui daquilo que eu falei ontem, mas vale aqui novamente para concluir o estudo de hoje, a respeito daquilo que Jesus falou para Pedro, né? Quando Jesus foi lavar os pés dos discípulos, ele disse: agora o que eu vou fazer para vocês, vocês não compreendem, mas vocês vão compreender, né? E hoje nós compreendemos porque hoje o Espírito Santo nos mostra a compreensão daquilo que Jesus fez. Ele lavou os pés de todos os discípulos. Quando chegou em Pedro, Pedro disse: o Senhor não vai lavar os meus pés, Senhor. E Jesus disse para Pedro: Pedro, se eu não lavar, você não tem parte comigo. Em outras palavras, ele está dizendo: Pedro, tu vai para o inferno se eu não lavar os teus pés. Quem não tem parte com Cristo, tem parte com quem? Não é verdade? Pedro, percebendo da grande bobagem que havia falado, imediatamente ele se arrependeu e já disse, né, aquilo que ele era reflexo do seu arrependimento. Não só os pés, Senhor, mas lava-me os braços, lava-me o corpo todo. Eu preciso ser lavado por inteiro, Senhor. E aí Jesus explica para Pedro que não era necessário ele ser lavado o corpo inteiro. Ele diz assim: olha, pela palavra que eu tenho dito para vocês, vocês têm sido limpos, mas é necessário lavar os pés. Então nós percebemos que a santificação da nossa alma, ela teve um início dado por Deus em uma nova vida que recebemos pelo sangue de Jesus Cristo. Mas a santificação da nossa alma, ela deve continuar pelo lavar diário da palavra de Deus. Eu espero que esse estudo tenha edificado a sua vida e te fortalecido, né? Quero lembrar que esse é o estudo de número 23. Há mais outros estudos falando sobre santidade ao Senhor no meu canal do YouTube, Pastor Marcos Poleto, né? Terminou aqui o programa Vida Santificada, vai para lá, se inscreve no canal e ativa o sininho para você receber as notificações. Vamos orar ao Senhor? Pai, muito obrigado, Senhor meu Deus, por esse dia, pois esse é o dia que o Senhor o fez. Obrigado, Senhor meu Deus, pelas vidas que comigo acompanham a série de estudos, Pai. Que eles sejam fortalecidos, edificados, Deus amado, no Senhor e na força do seu poder, Pai. Que todos sejam poderosamente abençoados. Em nome de Jesus eu oro, em nome de Jesus nós te agradecemos. Amém. Esse foi nosso Vida Santificada.